Querido amigo, hoje temos como objetivo estudarmos o capítulo 9 de Daniel. Nós vamos estudar o trecho todo do capítulo 9, versículos 1 a 27. E esse capítulo nos faz refletirmos sobre a prática da oração. Sobre a oração feita confessando os pecados das gerações passadas, temos como exemplo Esdras capítulo 9, Neemias capítulo 9 e Daniel capítulo 9, em que esses homens de Deus fizeram confissão dos pecados do povo, dos pecados dos seus antepassados, fizeram confissão diante de Deus. Porém, sabemos que as bênçãos do antigo pacto eram condicionadas à obediência do povo de Israel. Esdras, Neemias e Daniel, de fato, reconheceram o pecado dos seus antepassados, mas pediram perdão pelos pecados do presente, isso é, da geração deles. Embora seja possível alguém sofrer as consequências dos pecados de terceiros, o mesmo não acontece com a culpa. A palavra de Deus não culpa ninguém pelos pecados de outros. A Bíblia em nenhum lugar ensina a interceder por quem já morreu, uma vez que a morte, após a morte, segue-se o quê? O juízo, não a oração ou um pedido de perdão pelos mortos. Então, para refletirmos sobre esse assunto tão importante, para compreendermos a profecia que Deus deu a Daniel em resposta à sua oração, entendo que o título adequado para esse trecho bíblico pode ser assim colocado: a dinâmica da oração. É uma pequena frase, mas que revela todo o conteúdo do nosso estudo. A dinâmica da oração. No Novo Testamento, Jesus ilustrou a necessidade de buscarmos a Deus com um coração humilde. A parábola do fariseu e do publicano é um exemplo magnífico dessa vida de oração, dessa dinâmica de oração que Deus quer que nós desenvolvamos. O fariseu chegou cheio de orgulho, de autoconfiança, dizendo que ele agradecia a Deus porque não era como os demais homens. Ele fazia isso e aquilo, e era então, aos seus próprios olhos, um homem justo. O pobre publicano chegou humilhado diante de Deus, e ele simplesmente disse: tem misericórdia de mim, pecador. Querido amigo, na verdade, o princípio é que todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. O Senhor Jesus disse que aquele homem publicano, desconsiderado pelos fariseus, pelos líderes religiosos, ele desceu para casa justificado, enquanto o outro voltou para sua casa ainda mais cheia de culpa. Como é que nós estamos desenvolvendo essa área tão importante na nossa vida? A oração de Daniel, registrada nesse capítulo 9, nos revela esse exemplo de humildade e dependência. Será que nós temos tido respostas às nossas orações? Ou será que nós não temos obtido respostas às nossas orações porque a nossa atitude não tem sido aquela que agrada o coração de Deus? Querido amigo, sobre a importância da oração, precisamos entendê-la e praticá-la corretamente, porque ela nos liga, ela nos une a Deus. E o princípio, então, que esse texto nos dá, pode ser visto nessa frase. A dinâmica da oração deve ser desenvolvida por todos aqueles que desejam receber as promessas de Deus. A dinâmica da oração deve ser desenvolvida por todos aqueles que desejam receber as promessas de Deus. Espero que você tenha conseguido anotar essa frase, porque ela vai nos ajudar a viver, a desenvolver, a praticar aquilo que agrada o Senhor nessa área tão vital da nossa vida com Deus, a área de oração. Então, nesse texto, nós vamos encontrar 5 princípios sobre a dinâmica da vida de oração. Uma vida que agrada a Deus. O primeiro princípio sobre essa dinâmica da vida de oração se percebe na sua associação com o estudo da Bíblia. Veja os versículos 1 a 3. O estudo da Bíblia deve ser sempre prioritário, mesmo diante de eventos importantes. O estudo da Bíblia deve nos levar a pesquisar as promessas destinadas a nós. E o estudo da Bíblia deve sempre nos fazer buscar a Deus em oração. Nesses versos 1 a 3, nós vemos Daniel novamente registrando as suas experiências com Deus, datando-as. Mas é interessante que Daniel
coloca essa experiência dele numa ocasião muito especial, muito importante. Esse Dario que é citado aqui é o mesmo de Daniel 5:31 e que aparece também em Daniel capítulo 6. Daniel estava familiarizado com os escritos de Jeremias e agora então ele entendia que a profecia do cativeiro, de que esse período demoraria 70 anos, já estava se cumprindo. Então Daniel está lendo a Bíblia, lendo o livro do profeta Jeremias e descobre que o tempo chegou. Agora já era o ano 536, e ele mesmo, próprio Daniel, tinha sido levado para a Babilônia em 605. Então, era a época do retorno, e, na verdade, sob a liderança de Zorobabel, aconteceu o primeiro retorno. Portanto, Daniel percebeu através do estudo da Bíblia, da pesquisa bíblica, que era a hora de orar, pedindo que Deus cumprisse a sua palavra. Querido amigo, você tem buscado o Senhor em oração? Como é que tem sido a sua vida nessa área de oração? Você tem baseado as suas orações na palavra de Deus? O segundo princípio sobre a dinâmica da vida de oração se percebe nas características que tornam uma oração aceitável a Deus. Quais são essas características? Nós podemos dividir essa oração de Daniel em algumas partes para que possamos perceber essas características. Nos versos 4 a 6, Daniel confessa a iniquidade do povo, a rebelião contra Deus e a rejeição dos seus profetas. Em segundo lugar, nos versos 7 a 10, Daniel reconhece que a justiça pertence a Deus, mas a eles pertencia a confusão, a vergonha, por causa da recusa deles ouvirem a Deus. Mas ele também reconhece que a Deus pertence o perdão, a misericórdia. E, baseado nesses atributos, é que ele continua a sua oração. Nos versos 11 a 14, Daniel admite que o povo sempre foi duro, não foi humilde, implorando o perdão de Deus. E, portanto, a maldição foi derramada sobre o povo, como foi pronunciada por Moisés lá na lei, conforme Deuteronômio 28. Ora, como o povo não obedeceram à voz de Deus, e assim estavam recebendo o pagamento por terem sido desobedientes. Em quarto lugar, nos versos 15 a 17, Daniel reconheceu que Deus, tirando o povo do Egito, o comprou para si, mas que pelos seus pecados, pela perversidade e pelas iniquidades durante as gerações, o povo tornou Jerusalém e a si mesmo em opróbrio. Isto é, vergonha diante das nações. E por isso é que Daniel fez um pedido a Deus, para que o seu rosto, o rosto de Deus, resplandecesse novamente sobre Jerusalém, sobre o templo e sobre o próprio povo, pelo amor de Deus a ele mesmo. E em quinto lugar, nos versos 18 a 19, na confissão, Daniel pediu a Deus que retirasse a sua ira de cima deles, que olhasse para a desolação que estavam experimentando. E aí Daniel implora por misericórdia. Ele pediu perdão, não na base da retidão deles, mas pela grandeza da misericórdia de Deus. Querido amigo, o clamor de Daniel é resumido em 5 pedidos. Que Deus ouça, que Deus perdoa, que Deus atende, que Deus haja, que Deus não se retarde. E o motivo apresentado pelo profeta Daniel para que Deus atenda a sua oração é que a cidade e o povo levam sobre si o nome de Deus. Querido amigo, não é por qualquer obra de justiça que possamos fazer, não é por qualquer obra de justiça que possamos praticar que seremos ouvidos. Só seremos atendidos, porque Deus zela e ama pelo seu próprio nome. Assim chegamos ao terceiro princípio sobre a dinâmica da vida de oração. E aqui nós percebemos no entendimento que Deus quer que tenhamos das suas revelações. Nós oramos porque Deus quer que entendamos as suas revelações, as suas ações. Veja os versículos 20, 21, 22 e 23. Deus quer que entendamos a sua palavra. Deus quer que conheçamos os seus propósitos. Deus quer
que comprovemos o seu amor. E por isso tudo, ele responde à nossa oração. Vale a pena destacar que enquanto Daniel estava orando, apareceu Gabriel, para orientar o profeta. Veja que Deus o enviou com urgência, Deus o enviou na hora certa em que Daniel orava, Deus o enviou para que ele instruísse a Daniel. Em quarto lugar, Deus o enviou para que confirmasse que ele, Daniel, era amado do Senhor. E Deus enviou Gabriel para que Daniel considerasse e entendesse a visão. Você tem se sentido amado por Deus? Você tem compreendido a palavra de Deus? Querido amigo, é isso que Deus quer que nós recebamos. Por isso devemos orar. Por isso nós oramos em cada início do programa pedindo a iluminação do Senhor para que possamos compreender a palavra de Deus. E o meu desafio é esse para você, que você continuamente ore. Mas leia a Bíblia, estude, para que você possa se apropriar daquilo que Ele tem colocado para nós. O quarto princípio sobre a dinâmica da vida de oração se percebe na revelação que Deus concede àqueles que o buscam com sinceridade. Veja o versículo 24. A revelação concedida mostra o alvo divino, o povo e a cidade santa. A revelação concedida mostra os 7 propósitos de Deus. E a revelação concedida mostra a amplitude do desejo e das ações divinas. Nesse verso 24, 7 descrições são feitas por Gabriel que apontam claramente para o Messias. Portanto, em resumo, esse verso nos mostra que o Messias veio trazer uma completa e final solução para a questão do pecado. Em resumo, com a morte de Jesus Cristo na cruz, a solução definitiva foi estabelecida. São 7 os aspectos dessa solução. Primeiro, cessar a transgressão. A transgressão de Israel tinha sido a razão do seu cativeiro, mas a lei transgredida estava por terminar. Segundo, para dar um fim aos pecados. Quando Jesus morreu, ele destruiu o poder de Satanás, provendo perdão pelos nossos pecados. Em terceiro lugar, para expiar a iniquidade. O homem é religado a Deus por meio de Cristo. Esses aspectos da salvação, da solução que o Senhor Jesus, que o Messias de Israel trouxe, é que nos dão possibilidade de manter comunhão com Deus. O quarto aspecto dessa solução é que ele veio para trazer a justiça eterna por meio de Cristo, tornamo-nos a justiça de Deus. Ele veio para selar a visão. Quando ela for cumprida, será completada e selada. E ele veio para selar a profecia. Quando ela for concretizada, ela será terminada e fechada. Enfim, ele veio para ungir o Santo dos Santos. Cristo foi ungido, como também foi o seu atual lugar de habitação. Querido amigo, o propósito dessa profecia era deixar claro que a volta do povo do cativeiro, depois de 70 anos, ainda não seria o cumprimento final da promessa de restauração do povo de Deus. Certamente, parte era para aqueles dias. Parte do cumprimento dessa promessa seria para aqueles dias. Eles voltariam para a terra. Mas outras etapas deveriam acontecer de acordo com os propósitos de Deus, conforme nós veremos a seguir. E aqui então, o quinto propósito sobre a dinâmica da vida de oração se percebe na revelação dos propósitos divinos. Veja os versículos 24, 25, 26 e 27. O propósito divino na restauração completa tem um tempo completo, porém em diversas etapas. A primeira etapa duraria 7 semanas, igual a 49 anos. Segundo, no propósito divino, a segunda etapa duraria 62 semanas, igual a 434 anos. Versículos 25 e 26 agora. E uma outra afirmação, no propósito divino, a terceira etapa duraria 1 semana, igual a 7 anos, versículo 27.
Querido amigo, no versículo 24, conforme vimos anteriormente, a restauração começaria pela volta a Jerusalém, porém se completaria em etapas. No verso 25, o começo das 70 semanas ocorreria com o decreto para reconstruir Jerusalém, interpretado por alguns como o decreto de Ciro, em Esdras 1:1-4. Por outros, é interpretado como o decreto de Dario, em Esdras capítulo 6, e ainda por outros como o decreto de Artaxerxes, em Esdras 7. Mas ainda temos alguns que entendem que esse começo seria através do decreto de Artaxerxes em Neemias capítulo 2. Na verdade, você percebe que são muitas tentativas para fixar as datas dessa profecia. Muitos têm tentado fixar essas datas. A mais comum tem sido com referência a Ezequiel 4:7, onde cada dia representa um ano completo. Contudo, nada há nesse contexto de Daniel que sugira essa aplicação. Embora alguns considerem literalmente esses números, é bem provável que eles sejam apenas simbólicos. Não há em Daniel 9 prova satisfatória de que semanas ou anos estejam subentendidos. Parece que não há meio de se ajustar matematicamente esses números com os maiores eventos da história. Podemos determinar o intervalo do tempo somente pelos eventos descritos. Querido amigo, se outra interpretação, além dessa, for pretendida, isso é, uma interpretação literal, alguma coisa dentro do contexto a teria sugerido. No verso 26, parece apropriado ver as 70 semanas como um período, na verdade, um período de tempo completo, que atingiria o ponto mais alto no final do tratamento de Deus com seu povo. Não há lugar para uma teoria do parêntese, como alguns estudiosos entendem. Além do mais, precisaria-se usar uma forte imaginação e ficar procurando provas obscuras para se usar esse texto para ensinar que teremos 7 anos desse evento, 7 anos daquele evento, e associá-los então com o arrebatamento, com o milênio. Nós precisamos tomar muito cuidado com relação a isso. Durante a última semana, o Cristo seria rejeitado e crucificado, o príncipe enviará um povo para destruir a cidade e o santuário com uma inundação. Tudo isso talvez se refira aos romanos sob Tito. Será que é isso? É um tema realmente muito discutido. Essa seria a guerra das desolações? No verso 27, a aliança é confirmada com muitos. Quando os gentios fazem também essa aliança, são trazidos para a fé, ainda que a lei tenha chegado ao fim, como a cruz. Houve um período de inspiração direta dos apóstolos e dos profetas. Durante esse tempo, a nova aliança estava sendo revelada e confirmada. No meio da semana, o sacrifício e a obra cessaram, o que foi confirmado como não sendo mais necessário depois da morte de Cristo. Enfim, na verdade, querido amigo, todos esses detalhes podem estar se referindo àqueles dias passados até a queda de Jerusalém no ano 70. Mas, certamente, eles são um sinal, um tipo daquilo que vai acontecer no final dos tempos, quando o Senhor Jesus voltará. Muito bem, com tantos números, que aplicações podemos fazer desse capítulo tão detalhado? Em primeiro lugar, necessitamos compreender que é arriscado estabelecermos datas e fixar números, tentando enquadrar uma palavra apocalíptica à nossa visão, ao nosso conceito doutrinário. Em segundo lugar, conforme estudamos e estamos detalhando esse capítulo para você, Daniel nos ensina, com a sua oração, submissão. Não devemos ficar preocupados com a interpretação precisa das profecias, porque elas fogem inteiramente ao nosso entendimento temporal dos fatos. O que nós precisamos fazer é orar e vigiar e confiar, submetendo-nos a Deus. Em terceiro lugar, fica a advertência para todo ser humano estar preparado para se encontrar com o Senhor Jesus, porque um dia Ele voltará para nos julgar. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te oriente. Até o próximo programa. Um grande abraço.